nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedir aqui tua presença, Mestre, para que possamos estar de ouvidos e corações abertos a receber todo esse conteúdo desta noite. Pedimos ao espiritualidade da casa que nos auxilie e nos coordene. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Jesus nos abençoe nessa noite, aquecendo os nossos corações, e que abençoe a Sabrina numa forte gripe que a fez ausentar-se do trabalho de hoje. Esse final de semana nós estivemos celebrando uma data muito significativa. Há 21 anos, Chico Xavier, o venerável fundador dessa instituição, encerrava mais uma existência aqui na Terra. Então, nós estamos celebrando, sim, o falecimento dele, porque, mesmo com toda a saudade que nós sentimos, é com alegria, pois se trata de uma libertação de uma alma que vai de encontro ao céu, que soube edificar em si mesmo. Então, há realmente o que comemorar, o que celebrar. Uma existência laboriosa, exemplar na seara do Mestre. Então, muitos confundem essa admiração nossa como idolatria, mas nós vamos falar de Chico sempre nessas datas, mas apenas como uma oportunidade de trazermos um pouco mais da história dele, que sempre será um exemplo que vai permanecer por muitos séculos, se Deus quiser, em nossas almas. Como uma luz, né? O exemplo dele seria uma luz que a gente espera que nunca se apague nos nossos corações. Então, Chico Xavier, ele cumpriu aqui na Terra uma missão muito importante na doutrina espírita. E para cumprir essa missão, segundo as próprias palavras dele, ele trouxe ao renascer uma obrigação de obedecer a severas disciplinas, para que toda a tarefa transcorresse de acordo com a vida maior e não de acordo com a vontade dele, não de acordo com os sonhos que ele pudesse ter, sonhos pessoais de felicidade e de amor. Ele fala que ele não poderia ter esses sonhos egoístas, porque ele trouxe a missão de seguir com muita disciplina a tarefa pela qual ele se preparou para cumprir, né? Então, essa existência que encerrou no dia 30 de junho de 2002, 21 anos, né, do desencarne dele. Essa existência não foi a primeira existência que ele entregou totalmente a sua vida para o trabalho na seara do Mestre. E com certeza não será a última. Quando ele renasceu e ele apareceu no cenário espírita aos 17 anos, fundando uma casa espírita, um médium, uma pessoa extraordinária, um médium respeitável de Belo Horizonte, chamado Pascoal Comenuti, ele em 1927, Chico Xavier aos 17 anos, fundando esta casa, o Pascoal Comenuti faz uma profecia sobre o Chico. Ele fala assim, ele possui recursos mediúnicos múltiplos. Quer dizer, o Chico Xavier tinha todas as mediunidades, todos os tipos de mediunidade. Disse o Pascoal, ele está cercado de falanges
tão poderosas quanto aquelas que assistiram Jesus. Esse menino assombrará o mundo. Escreverá mediunicamente centenas de livros e será um intransigente defensor e divulgador do Espiritismo. Não terá substituto quando desencarnar. Da mesma forma que Jesus, a tarefa dele é única. E só ele, só o próprio Chico, segundo a profecia, em reencarnação posterior, só ele que vai retomar o leme e dar continuidade. Um minutinho, gente. Segundo, então, a profecia sobre Chico Xavier, só ele não teria substituto quando desencarnasse, e só ele mesmo retomaria o leme para dar continuidade à obra específica na doutrina espírita que lhe foi confiada pelo plano espiritual superior. Então, até agora, a profecia se cumpriu. Os detalhes da primeira parte da profecia, os detalhes já se cumpriram, nos autorizando a considerar a hipótese de que a segunda parte da profecia também se cumprirá, né, em sua totalidade. Então, as falanges, o médium que profetizou sobre a missão do Chico, disse que ele vinha cercado de falanges numerosas. Então, representando essas falanges poderosas que o cercavam, nós temos o espírito Emmanuel. Todo mundo já deve ter escutado esse nome pelo menos umas 30 vezes na vida, né? Se tratando de estudo da doutrina. E num dos primeiros contatos que Emmanuel teve com o Chico Xavier, ele preveniu ao Chico que eles dois formariam uma parceria de trabalho e que por longo tempo eles estariam juntos nessa tarefa. Me parece que em algum lugar também se diz a respeito de 3 reencarnações seguidas, onde eles deveriam formar parcerias na divulgação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então ele se apresenta como guia espiritual e ele sempre esteve por perto, cuidando do Chico, mas só em final do mês de julho de 1931 é que Emmanuel aparece para Chico a primeira vez, naquele famoso encontro no açude do Capão, aqui em Pedro Leopoldo, um domingo à tarde, onde o Chico tinha o hábito de fazer o evangelho, culto do evangelho na natureza. Ele gostava de orar debaixo da árvore, na beirada do regato e logo em seguida o açude. Era um lugar belíssimo na época e que tem tudo para continuar belo se ele receber a revitalização que ele precisa. Então o espírito Emmanuel, lá no açude, ele revela ao Chico que a amizade que unia eles dois se perdia na noite dos séculos e que, embora Chico não se lembrasse dele, Emmanuel, a ligação entre ambos estava fundamentada nos laços mais santos de amizade e de amor. Então, Emmanuel fala de uma forma muito bonita sobre o relacionamento deles dois. E diz ainda o benfeitor: eu tenho seguido seus passos desde sempre, mas só hoje você me vê. Na sua existência de agora, só agora que você me vê. Mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida e o sentimento afetivo que me impele ao seu coração tem raízes profundas nas noites dos séculos. Num determinado momento, o Chico ainda fala que o Emmanuel diz que o relacionamento entre os dois se perdia na poeira dos sóis. Então eram almas que se amavam e que estavam ligadas pelos laços mais sacrossantos de amor na vida, né? Por exemplo, uma das existências que a gente ficou sabendo que eles estavam juntas, aliás, várias existências a gente teve notícia depois, por alguns biógrafos, que o Chico foi dando algumas dicas sobre isso.
mas essa aqui está no livro Há 2000 anos. Quando Chico e Emmanuel estiveram juntos, quando Jesus ainda estava na Terra. O Emmanuel conta a história, então, do orgulhoso senador romano que ele foi naquela época, o senador Públio Lentulus. Alguém já leu esse livro? Levanta o braço, só para ter uma ideia. Muito pouca gente, 10%. 10% de vocês não sabem o que estão perdendo. Para quem gosta de romance histórico, é uma coisa maravilhosa ver resgatado o nascimento do cristianismo ali, ver resgatado os aspectos do Império Romano, do imperador Tibério daquela época. Eu adoro história, né? Então, e além disso, todo o ensinamento que o livro traz. Tem gente que fala, mas eu não gosto de ler. Qual é a dica para quem não gosta de ler? Senta, abre o livro. Falha não. Não falha. Mas na época da escola, o professor de literatura forçava a gente a ler coisa que a gente não queria ler, porque eu sempre gostei de ler o que eu queria ler, não o que ele mandava que eu lesse, né? Então, ele ia treinar a gente para ler, mesmo que a gente não estivesse achando aquilo muito bom. Então, ele dizia que a melhor maneira você senta e fala assim, agora eu vou ler 5 minutos. Deu 5 minutos, você fecha o livro. Agora eu vou ler 10 minutos. Deu 10 minutos, fecha o livro. 15. Quando você vê, você está lendo página, hoje eu vou ler 1 hora. É disciplina, é técnica. Não, doutora, em educação. Então, é esse o método ainda, não é? Sim. Indo aos pouquinhos. E no mais, mas o mais mágico é esse, né? Mais simples. Você senta e abre o livro, não tem como. Você acaba lendo. Então, é um romance maravilhoso. E o Emmanuel diz que ele exercia um alto cargo no Império Romano e como senador, mas a filha dele estava com lepra. E aquela doença estigmatizante, a menina não podia aparecer na corte, né, lá no reino lá. Então, ele pede uma missão num lugar mais afastado, num clima mais ameno. E Tibério diz ao Públio, vá para Jerusalém. Dá uma olhada no que está acontecendo por lá, porque parece que surgiu alguém que está fazendo um reboliço. Vá lá para Jerusalém. E ele vai para Jerusalém, ele era aparentado, a esposa de Pilatos, era aparentada dele, ele logo encontra com Pilatos e vai fazendo aquela coisa e vão cercando as atividades de Jesus. É uma história muito linda. E lá, a Lívia, esposa dele, era o espírito mais iluminado da dupla, e ela ora, quando ela fica sabendo que Jesus andava por ali curando as pessoas, ela ora e pede a Jesus que cure a filha. E o Emmanuel, o Públio, vai procurar Jesus, porque a Lívia pede, procura aquele Galileu para vir curar a nossa filha. E o Emmanuel, o Públio, vai procurar Jesus. Mas ele não procura Jesus de dia, ele procura de noite, num lugar que ele sabia que Jesus ia passar, porque ele não podia queimar a própria autoridade buscando um Galileu curandeiro revolucionário. Né? Assim que eles viam Jesus de uma certa forma. E quando ele está numa paragem muito bonita, que ele sabia que Jesus descansava por ali à noite, que ele chega, Jesus fala, que pena, senador, que pena, né, que você não assume que você está precisando de alguma coisa, né, que pena. E Jesus diz a ele, você pode seguir agora os ensinamentos que eu trago, ou daqui a 1000 anos. E ele realmente escolhe adiar. E paga um preço muito caro por isso. Mas quando ele volta para casa, a filha estava curada. A Lívia, a esposa dele, não tinha a menor dúvida de que o mestre havia curado à distância. Mas para ele, Públio, ele sempre tinha a dúvida se realmente Jesus havia curado a sua filha Flávia,
uma das reencarnações de Chico Xavier. Essa aí não tem dúvida, eu era pequena ainda, eu ouvia falar que Chico foi Flávia, e eu ficava olhando para Chico e pensando como é que ele podia ser Flávia, meu Jesus. Eu ficava olhando como é que pode isso, né? Muita coisa me passou assim. Então, eles estiveram unidos nessa época de Jesus e acontece muita coisa, né, nesse período, mas o que eu queria levantar, a questão interessante, é que Emmanuel aparece na vida do Chico nessa existência somente quando o Chico faz 21 anos. Que ele se apresenta e fala, olha, eu vou ser o seu orientador, eu vou ser o seu guia, eu vou ser o diretor das suas atividades, porque ele assumia a autoridade sobre aquele jovem de 21 anos que não tinha mais obrigação legal de seguir a autoridade do pai. O pátrio poder era muito forte naquela época. E se dependesse da necessidade da família, o Chico não ia ficar escrevendo livros, ele ia procurar um emprego para poder render ali para a sobrevivência da própria família. E o pai, inclusive, ia forçar a situação um pouco nesse sentido. Então, Emmanuel só aparece para coordenar a vida do Chico nesta época. Inclusive, o pai falava assim, Chico, se cada pessoa que te procurar aqui trouxesse uma galinha, a gente já tinha um galinheiro enorme aqui, porque era muita dificuldade mesmo. Então, o Chico assume aquela paternidade espiritual, né? E nunca decepcionou o seu pai espiritual, nunca negligenciou os deveres e manteve a disciplina e a fidelidade ao compromisso assumido. É este exemplo que nós trazemos para a Casa Espírita hoje. Assumimos um compromisso, mesmo que seja um compromisso conosco mesmos, de buscar Jesus, de seguir Jesus, de estar dentro de um templo religioso, de permitir que os mentores nos intuam, nos amparem, nos protejam, de permitir que sejam amparados os amigos espirituais sofredores que nos acompanham. Então, esse compromisso, né, que a gente vê que precisamos mesmo de muita disciplina. Então, segundo a profecia do Pascoal Comanduti, após o término dessa existência que findou há 21 anos, Chico retornaria para retomar o leme e dar continuidade à obra que lhe foi confiada por Jesus. Como é que ele ia retornar? Ele ia retornar numa nova encarnação, logo, logo? Ou ele ia retornar em espírito? Durante a minha infância toda, entre as coisas que eu ouvia dizer, porque os amigos do centro tinham o hábito de tomar café na casa de um e de outro. E quando o café era lá em casa, eu ficava ouvindo as conversas. E lá sempre se disse que no terceiro milênio, eu já disse isso aqui, os papéis iam inverter. O Chico seria o mentor e Emmanuel seria o médium. Terceiro milênio, eu não fazia a menor ideia que era isso, se era lugar ou se era data. E estamos aí no terceiro milênio, século 21, onde então casa o retorno do Chico no plano, continuando a trabalhar no plano espiritual, e o Emmanuel seria o médium, estaria encarnado. Segundo Chico, o Emmanuel reencarnou em São Paulo, no interior de São Paulo, mais ou menos no ano 2000. Estaria hoje um rapaz aí com 23 anos. E que esse Emmanuel seria um professor e seria um grande médium, e ele demonstraria um exercício de humildade maravilhoso, só de aceitar a vir para a Terra e ser médium, né? Ele que era mentor, ele seria o mensageiro. Então, Chico relata isso para uma grande amiga dele, a Susana Moizinho. A Susana Moizinho era a pessoa que Chico tinha tanta amizade, tanta confiança, que ele disse a ela, eu vou operar, foi em 1961, eu vou operar de uma hérnia, e na minha primeira cirurgia, eu recebi muita visita, foi muito cansativo, os médicos acharam que eu desgastei muito.
agora eu preciso de um lugar bem que ninguém saiba, nem que eu operei. Eu vou operar e eu preciso ficar na sua casa uns 2 meses, você me hospeda? Então, para Chico, que nunca gostou de incomodar ninguém, chegar perto de uma pessoa e dizer, posso ficar na sua casa 2 meses? É muito amor entre os dois. É muita confiança, né? É muita amizade. E foi esta senhora que estava com Chico, sentada na frente dele, o Chico entra em transe e volta sorrindo. E ela fala, Chico, onde você foi? Fui assistir o nascimento de Emmanuel. Ele acaba de reencarnar. Mas aí isso virou uma polêmica danada, porque todo mundo falava, não, Emmanuel, não pode. A gente estava pegado ao guia, né? Eu estava, porque quando o Chico saiu daqui em 59, ele disse aos meus pais que a equipe de Emmanuel e Emmanuel nunca abandonaria aqui. Aí foi, se ele reencarnou, mas nada a ver, a equipe já está aí maravilhosamente cuidando de tudo aí, né? E a gente só faz não atrapalhar, né, o trabalho deles. Então, pela lógica da data, Chico, então, a parceria está aí posta, Chico já é o mentor e o médium já está recebendo Emmanuel. A minha pergunta é, nós teremos alcance espiritual para reconhecer os dois? Já tem uns 3 jovens que eu viajo muito e as pessoas me mostram, olha aquele menino ali, olha aquele ali, olha aquele ali. Tem 3 jovens que poderia ser Emmanuel reencarnado. Já tem uns 3. Mas em Washington, uma casa muito bem assistida espiritualmente, faz um trabalho maravilhoso no movimento da juventude no mundo todo, porque leva os jovens para lá uma vez por ano, faz um estudo maravilhoso. Lá os mentores disseram que as casas espíritas deveriam ficar bem atentas aos jovens, porque o Emmanuel trouxe uma turma. Trouxe uma turma. Então, tá um pessoal aí de 16, 17, 18 anos falando de evangelho como se tivesse 40 anos de estudo. Então, a gente está vendo, alguma coisa está acontecendo, né? Alguma coisa está acontecendo. Me mandaram o retrato de um jovem com a foto de Emmanuel perto. A testa aqui é igualzinho. Sabe? Mas eu não sei se a gente vai ter esse alcance espiritual para saber onde estão os dois. Quando Isaías, o profeta lá do Velho Testamento, escreveu no capítulo 9, versículo 4, uma profecia de que Deus estava mandando o seu filho para a terra, o Messias, o enviado, e Jesus chegou e disse, eu sou o enviado, eu sou. E os judeus não o reconheceram e estão ainda até hoje esperando o enviado. Será que nós hoje seremos os cegos que não vamos enxergar onde estão eles dois? Ou não é importante? Ou o importante é a obra que eles vão fazer? Então o futuro vai responder isso aí para nós, com certeza. Então aos 21 anos, quando Emmanuel assume a coordenação da parceria entre ele e Chico, algumas décadas depois ele fala com Chico, não precisa de você ficar tão ansioso para saber se você já cumpriu a sua missão, não. Porque ele falava, Emmanuel, você falou que era 30 livros, já fizemos 30. Não, agora é mais 30. Emmanuel, você falou que era só 60, não, agora tem mais 100. Então ele estava assim, muito aflito para cumprir a tarefa, o senso de responsabilidade dele. E Emmanuel falou que não precisa você ficar muito preocupado aí de trabalhar com tanta pressa, não, porque eu estou aqui na obrigação de te dizer que nessa sua reencarnação, sua vida foi desapropriada. Foi desapropriada em benefício da divulgação dos princípios espíritas cristãos. E você vai, então, permanecendo nessa existência do ponto de vista físico, mas totalmente à disposição. E se eu não quiser? Chico gostava de provocar, né? E se eu não quiser? Que eu estou estudando a doutrina, a gente tem livre-arbítrio. E se eu não quiser?
Emmanuel diz para ele, pelo que eu estou percebendo, se você recusar o serviço, eu acho que eles podem te tirar do corpo físico, que não vai ter motivo nenhum para você continuar aqui. De outra vez, ele estava considerado tuberculoso, já estava em Uberaba, muito triste, sentado assim na porta da casa dele, com muitos problemas, com muitas decepções, com muita tristeza. Ele estava se sentindo muito fraco, febril, então ele senta lá e fica desanimado, entregando mesmo os pontos. Quando Emmanuel chega e diz a ele, você tem que reagir. Você tem que reagir porque senão você vai falir. E se você falir e chegar aqui desencarnado agora, é claro que você vai ter algum mérito. Inegavelmente, você já construiu um monte de coisa, você já é um homem de bem, é claro. Mas se você chegar aqui antes da hora, você vai deixar muita coisa sem fazer, muita coisa que você prometeu que faria, você vai deixar sem fazer e vai comprometer muito a nossa tarefa e vai comprometer todo o planejamento, Chico. Emmanuel diz a ele, deu muito trabalho de programar a sua reencarnação e nós não podemos perder tempo com isso. Então, bem mais tarde, quando Chico recebe o aviso de que a missão então já estava cumprida, pronto, ele se entrega totalmente e continua a tarefa. Emmanuel chega um dia e fala, acabou, agora você já terminou, mas eu trago uma proposta, nós podemos providenciar para você uma moratória, estender a sua vida, para que você continue a missão. Se você aceitar continuar no trabalho de psicografia, no trabalho de consolação das cartas aos familiares, levando esperança e consolo, se você desejar realmente permanecer nessa obra de moralização da humanidade sobre as luzes do Consolador prometido, a gente pode te dar uma moratória. Então Chico aceita, fala, eu quero continuar na Terra, eu quero continuar essa tarefa. E é engraçado, a moratória, o que significa moratória? Ele veio para viver, vamos supor, até 80 anos, e então o plano espiritual superior faz com que ele receba uma injeção de mais combustível de vida, chama fluido vital. Nós viemos para a Terra, quem vai viver 10 anos traz fluido vital para 10 anos. Quem vai viver 20, 80, tal. Então, quando chega num ponto, você esgota o seu fluido vital e morre. Ou você recebe, em casos raros, uma injeção, um suplemento de energia vital e fica mais alguns anos. Então, ele nessa época, ele começa a dizer que o trabalho engrossa o fio da vida. E era exatamente o fio que prende a alma ao corpo. E também eu lembro de 2 comentários dele nessa época, talvez princípio da década de 90, por aí. Ele com o humor dele de sempre, eu já até contei que ele falava isso aqui, ele falava assim, se eu desencarnar por agora, o meu epitáfio vai ser assim, aqui jaz Chico Xavier, muito contrariado. E depois ele falava sério, ele dizia, deu tanto trabalho para eu estar aqui, para eu fazer o que eu tenho feito, se eu tiver de ir embora agora, fico um tempo lá, e depois eu vou passar por um período de gestação, depois por um período de infância, sem poder trabalhar, eu vou perder muito tempo. Eu quero ficar ao máximo. Encerrando, o que o futuro reserva para a continuação da missão de Chico Xavier? Eu tenho mais um fato para contar. Foi em abril de 2010, a Federação Espírita Brasileira organizou um congresso nacional em comemoração ao centenário de nascimento do Chico. E, entre outras pessoas, estavam lá também a dona Nena Galves. Dona Nena Galves era uma outra grande amiga do Chico, que na casa dela ele se hospedava todas as vezes que ia a São Paulo, para programas de televisão,
como para tratamento médico e até para acupuntura que ele fazia uma vez por mês em São Paulo. Então era na casa dela que ele ficava. Uma manhã, me parece que era... o que me chamou a atenção no relato da dona Nena foi que ela, quando ela foi convidada para falar alguma coisa lá, ela chega cerimoniosamente, como se ela fosse ser testemunha num tribunal, num júri de um tribunal. Ela coloca a mão direita sobre um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e fala assim: estou aqui para jurar que eu jamais faltarei com a verdade quando eu me referir às minhas memórias com Chico Xavier. E isso para mim foi um exemplo muito grande, porque eu lembro do Chico dizer assim: vocês entenderam bem o que eu acabei de dizer? Porque eu tenho pavor de gente que sai por aí falando que Chico Xavier falou isso, Chico Xavier falou aquilo, sem ter entendido. Vocês entenderam bem o que eu falei? Então me chamou muita atenção essa fidelidade dela às próprias memórias, né? Então ela conta que numa manhã ela acha o Chico sentado na mesa do café, chorando. Ele deve ter passado a noite em claro lá. Chico, por que você está chorando? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Que você está passando mal? Não. Eu acabei de receber uma resposta que Jesus não atendeu o meu pedido. Eu acabei de receber. Mas como que Jesus não ia te atender, Chico? Como é que pode isso? O que você pediu? Eu pedi para, quando eu for embora, que eu possa renascer no Brasil. E ele me disse que de jeito nenhum, mandou me falar que de jeito nenhum, que no século 22 ele me espera em Jerusalém. Vocês vão querer ir? Eu acho que eu vou esperar por aqui, ver se ele volta. Então, no dia, o Chico, ele pensava tanto nos outros, que antes dele desencarnar, ele pede às pessoas que ele queria ser velado durante 48 horas. Por que ser velado durante 48 horas? Porque ele queria que as pessoas, que ele sabia que muita gente ia sair de longe para ir lá. E ele não queria ninguém saindo correndo. Ele queria dar tempo às pessoas de se organizarem para poder ir em calma. Ele pensou até nisso. E pelo fato de ele ficar com o corpo exposto durante 48 horas, ele não poderia desencarnar como um espírito daquele calibre desencarna. Sai do corpo, livre, leve e solto, e vai embora. Ele não pôde ir. Por quê? Eu estava vendo uma observação muito interessante. Ele poderia ter ido, ele tinha gabarito moral para desencarnar de fato, mas ele não foi porque o corpo dele, pelo fato de ficar exposto durante 48 horas, precisava do suplemento de receber ainda um pouco de fluido vital que vinha do espírito, para poder ficar alimentando um pouco aquele corpo, para segurar ao máximo o processo de cadaverização, né? Para não dar constrangimentos ali. Naquele dia 2 de julho, onde ele vai ser sepultado, nós estávamos lá comprimidos entre milhares de pessoas naquele cemitério, e eu me lembro que eu consegui chegar ao lado da sepultura. Uma música belíssima tocando, todo mundo arrepiado até na alma, e um helicóptero jogando pétalas de rosas vermelhas por todo lugar. Muito lindo, muito, muito emocionante, muito triste ao mesmo tempo, porque as pessoas se empurravam, mas naquele momento a gente sabia que ele estaria, então, já que ele ficou para poder dar sustentação ao corpo, ele já estaria sendo levado. Divaldo Franco recebe lá na Bahia uma página belíssima sobre este momento e, entre outras coisas, ele diz que ao desencarnar suave e docemente, permitindo que o corpo se aquietasse, ele sobe aos rumos do infinito, sendo recebido por Jesus, que o acolheu com sua bondade e lhe disse: descansa por um pouco, meu filho, a fim de esqueceres as tristezas da terra e desfrutares das inefáveis alegrias do reino dos céus. Que Jesus, então, o abençoe
e abençoe a todos nós. Fala comigo. Pode. Pode. Anastácia. Pega para mim o texto dela. O texto dela? De quem? De você.